Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 3, que diz assim: ao anjo da igreja em Sândalo, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. És que tem nome de que vive, mas estás morto. Seja vigilante e consolida ao resto do que estava para morrer. Porque não tens achado integridade as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que te tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrependa-te, porquanto, se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sândalo, uns por poucos que não se contaminaram com as suas vestuárias, andarão de branco juntamente comigo, pois não digas, conhecido será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei ao seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. Vigia, povo de Deus, nós temos que vigiar, porque o circo está se apertando. Tem misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Lembra do que recebeste, lembra do que tem ouvido, lembra do que tem visto, porque Deus vai cobrar. Ele já está cobrando. Vai chegar o momento de nós prestar conta. Então lembra, a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, e és que farei algum das quais, da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declara judeus, e não são mais mente, és que farei vir e prostrar aos teus pés. Conheço que, para conheceres que hei, porque guardaste as palavras da minha, eita Jesus, perseverança. Também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre toda a terra. Até aí, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Conheço as tuas obras, és que tem pouca força, mas guardaste a palavra de perseverança. Perseveraste. Porque é muito fácil guardar, é muito fácil perseverar quando tudo está bom. É muito fácil quando nós estamos fortalecidos, quando tudo vai bem, é fácil guardar demais. O difícil é guardar quando a gente está sem força, quando a fé já está na UTI. Aí é difícil. Quando você já orou tanto, quando você já jejuou tanto e não viu nada. Sabe por que você não viu? É porque você já está com pouca força. Mas continua, porque você vai ver. Porque Deus não é homem para que minta. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir.
Mas a primeira parte, você lembra que a primeira parte fala que lembra do que for te dado? Lembra do que tu tem visto? Então, Deus não gosta, porque aquele que está frio, ele prefere que seja frio do que seja morno. Porque aquele que está morno, que vai e não vai, vou e não vou, quer e não quer, ele está a ponto de vomitar. Ele está a ponto de vomitar. E ninguém quer ser vômito. Quem quer ser vômito? Ninguém quer ser vômito, claro que não. Não, a gente não quer isso. Então vamos perseverar, vamos guardar aquilo que Deus tem nos dado. Porque se nós guardar na hora da perseverança, na hora da tribulação que vai vir sobre o mundo, ele vai nos guardar. Pode a treva, pode a escuridão cobrir a terra toda, mas sobre você, sobre aquele cujo Espírito de Deus está, vai resplandecer a luz, a glória do Senhor, vai vir sobre a gente. Então, gente, nós que somos servos de Deus, não podemos nos comparar. Ai, não, porque o fulano não está fazendo. Ai, porque o outro não está fazendo. Ai, porque eu só vou fazer se ele fazer. Vamos lembrar que salvação é individual. Não, porque se eu não for salvo, o fulano também não vai, então não estou nem aí. Porque se eu não for, também ele não vai. Negativo. Se ele não quer, você quer, então vai você. Lembra de Ananias e Safira fizeram um pacto, até na hora da morte, o pacto deles valeu, que foi um atrás do outro. Primeiro Ananias foi, depois foi Safira. Enterradinho ali, um do lado do outro. Mas nós temos que perseverar, porque a porta está aberta e ninguém vai fechar. Só se você quiser. Porque a porta só fecha porque ela depende de mim e de você. Se nós quisermos que a porta feche, ela vai fechar. Porque aí você não vai se mover, aí a porta fecha. Porque Deus disse que ninguém pode fechar. Ninguém. Se você quer essa porta aberta, então toma a posse e passa, não fica parada. Se a porta está aberta, é para você entrar. Você já bateu, chegou a hora dela se abrir. Mesmo com tua pouca força, você foi lá. Muitos negaram, mas você não negou. Você disse, eu não nego. Você fez como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela multidão de gente negou, mas eles três não negaram. Bom, se é para ir para a fornalha, é com Deus. Se é para ficar fora da fornalha, eu vou ficar com Deus. Mas eu não nego. Eu não nego. Pouca força, eu vou me arrastando, mas eu chego lá. Eu vou nadando no seco, mas eu chego lá. E é assim que nós temos que ser. Porque servir a Deus não é brincadeira, não. A palavra diz que é tomado por... O reino do céu não é dado para ninguém. É tomado com esforço. Com esforço, não é dado. Então, tu tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar. Porque muita gente quer o que você tem. Quer. Olha para você e acha que a tua vida é um mar de rosa. É só chegar lá e pregar bonitinho. É só chegar lá e pregar bonitinho. A não ser aqueles que vivem na comediante. Fazendo comédia o tempo todo. Mas quem vive com Deus sabe que não é fácil. Você fica ali horas e horas orando, pedindo para Deus uma palavra. Aí quando você começa a pregar, quando você começa a ler, você atropela aqui, você atropela acolá, porque o inimigo entra, lança seta, sabe, coloca coisa na tua mente, mas tu chega lá. Nadando no seco, mas tu chega lá. Entendeu? Por quê? Porque você se esforça. Porque não é fácil, não. Tá pensando que é fácil? Não é fácil. Não é brincadeira. Porque muita gente pensa que é muito fácil tu chegar na frente de um computador, então do celular, e gravar e enviar. Por trás de tudo isso tem muita oração, tem muito jejum, tem muita perseverança. Tem muita perseverança. Ou não é só escutar. Porque assim, o servo de Deus, ele tem que ouvir a palavra, ele tem que ler a palavra e ele tem que colocar em prática na vida dele, na família dele, na casa dele. Entendeu? Não é só ouvir. Eu ouvi. Tu ouviu a palavra? Eu ouvi. Aí tu olha para a vida da pessoa, tá um redemoinho. Mas tu tá colocando a palavra em prática na tua vida? Tô. E tá desse jeito. Então se preocupa não. Porque se tu tá colocando a palavra em prática, tá desse jeito, esse redemoinho que tá vindo aí, sabe o que é? É Deus colocando, para colocar tudo no seu devido lugar.
Porque se você está andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, a tua vida está um maremoto, é porque Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Ele está limpando a casa. É isso, ele está limpando a casa para colocar tudo no seu lugar. Porque quando você começa a limpar a casa, você limpa a casa e deixa tudo no mesmo lugar? Ou você afasta os móveis lá do pé da parede, do lado da parede, e limpa para poder limpar por trás, não é não? Então, tu já chegou numa casa quando a pessoa está fazendo aquela faxina? Meu Deus do céu, tu nem conhece depois. Aí depois que acaba de limpar, que tá tudo no seu devido lugar. Nossa, não parece nem ser aquela casa, não é verdade? E é assim que tá. A vida de muitas pessoas está desse jeito. É Deus limpando, porque a porta está aberta, mas para tu passar por essa porta, primeiro tem que colocar a tua casa em ordem. Coloca em ordem. Coloca tudo no prumo, para tu poder passar. És que tem diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pode até tentar. Ah, mas vou fazer um negocinho lá com ela, que essa porta vai fechar. Ah, mas vou fazer um negocinho com ele, que essa porta... Pode tentar. Pode tentar. Quer dizer, tu tem direito de tentar. Tu tem a tua cabeça, tu tem o teu cérebro, tu pode pensar o que tu quiser. Agora, tu pensar e tu falar, agora, para acontecer é outros 500, né não? É outros 500. Tu pode falar o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, você também. Agora, acontecer é outra coisa. E quando Deus está no controle, só acontece aquilo que Ele quer. E é por isso que eu tenho um respaldo. É por isso que eu falo do jeito que eu falo. Porque Ele manda eu falar. E eu falo. Então eu não tenho medo de nada, não. Porque Ele que mandou eu falar. Olha, eu estava aqui, eu já estou desde as 2 horas. Desde as 2 horas da manhã, orando. Comecei das 2 até 3, 4, orando, pedindo uma palavra. Aí Deus disse a palavra, fui de capa a capa na Bíblia, nadando. Dentro da Bíblia, nadando, até chegar aqui, é aqui. Porque Deus quer que você saiba disso. Que a porta está aberta para aquele que, mesmo tendo pouca força, não negou. Chegou a hora de tu tomar posse da tua bênção. Aí tem aquela parte daquele que, sabe, que vai ser cobrado, porque Deus tem te dado muito, Deus tem te mostrado o caminho que tu tem que andar, Deus tem te falado ao teu ouvido e tu tem feito ouvido de mercador. Nem aí, não tô nem aí, não tô escutando nada, tô surda e muda, não tô escutando, tá escutando sim, tá entendendo tudo. Só que assim, a consequência é para você. É para você. Então, quando Deus chama, tem chamado que Deus chama a pessoa, e a pessoa fala assim, ah, Deus, não vou fazer não. Não vou. Não quero. Não quero isso aí para mim, é trabalho demais. Eu não quero ficar sendo perseguida, não quero, Deus. Tem gente que até Deus deixa, tá bom, tudo bem, tu não quer, eu levanto outro. Tem. Mas tem outro que Deus não dá essa opção, não. Não dá opção. É tu e ponto. Ou tu vai, ou então tu vai poeirar. Tu escolhe, tu quer poeirar? Hã? Tu quer pegar o trem com a passagem só de ida ou tu quer pegar o trem de ida e volta? É. Porque aí, se tu morrer, eu te ressuscito e tu vai fazer aquilo que eu mandei. Agora, se tu não quiser fazer, tu vai e tu não volta mais. Tem um ataque e não volta mais. Tu escolhe. Qual é que tu quer? Ai, Senhor, não, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. A partir de hoje, Senhor, vou escutar a tua voz e vou obedecer. Ótimo. Então, meu filho, se prepara, porque se prepara aí para tu ser um Abraão da vida. É, se prepara, uma Sara. Se prepara, porque Deus tem muito para você. Muito e muito mesmo. Não é brincadeira, não. Tem muito. Agora, tem aqueles que é igual o Moisés. O Moisés, Deus chamou o Moisés. Moisés, Senhor, não, eu sou pesado de língua, manda outro. Deus mandou outro? Não. É tu. Deus colocou um ajudante para ele, um assistente, um profeta para ele. Tu vai ser Deus para ele e ele vai ser o teu profeta. Tu manda e ele obedece e vai fazer. Mas tu vai estar na frente. É contigo, o negócio é contigo. Aí tu quer empurrar outro pela costa. Vai, fulano, vai no meu lugar. Não tem negócio, não. Chegou a tua vez, é tu mesmo e ponto. Não adianta em mandar outro na frente, não. Porque tem lugar, tem coisa na nossa vida que tu pode ter o mundo todo aqui, né? E mais um pedacinho. Existe isso? Existe. O mundo todo e mais um pedacinho. Que não vai adiantar.
Tem coisa na nossa vida que só Deus preenche. Pode colocar dinheiro. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo triste, eu vou no shopping. Aí tu vai no shopping, ai, é só passando o cartão, pensando que a fatura não vai chegar, não é verdade? Vai, a fatura vai chegar, vigia, vaza. Passando o cartão porque eu tô depressiva, eu tô agoniada. Aí quando eu tô agoniada, eu tenho que ir pro shopping. Shopping, vou lá, fazer um monte de compra. Chego em casa cheia de sacola. Aí não acabou. Aquela agonia, aquela tribulação que tu tava sentindo dentro não passou. Aí tu fala, você já sei, vou fazer uma caminhada no bosque. Vai pro bosque, faz a caminhada. Também não passou. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que comprar mais coisa. Ai, vai. Olha, o cartão fica no vermelho, a conta fica no vermelho. E não resolveu. E nem vai resolver. Sabe por quê? Porque esse lugarzinho aí, esse espaço aí, só cabe Deus. Não tem nada que encaixa. Não, esse lugar é de Deus. E o lugar de Deus ninguém toma. É o primeiro lugar é dele na nossa vida. Não tem ninguém que toma. Então não adianta substituir com coisinha daqui, com um pedaço de pau, com um pedaço de gesso, com um pedaço de ferro. Não vai adiantar. É dele. Ainda quando tu estava no ventre da tua mãe, ele te escolheu. Aí tu acha que ele te escolheu o quê? Desde quando ele erra? Nunca errou e nunca vai errar. Ele é fiel e perfeito. Ele não erra. Então esquece. Tu pensar que tu vai substituir ele com qualquer coisa aí. Não. Deus é insubstituível. Não tem nada que substitui ele na nossa vida. Então faça aquilo que ele mandou tu fazer. E aí a porta está aberta. E ninguém pode fechar. Ninguém. Não tem vou lá fechar. Ela pensa que ela vai entrar naquela porta. Ela pode ficar querendo, porque eu vou chegar lá e ponho o pé na porta. Quando ela for passar, vai, mas cai. Não cai, não. Quem cai é quem botou o pé na porta. É quem botou o pé na porta é que vai cair. Quando tu chegar perto, ele cai igual a manga madura. Ou ela. Igual a manga madura. Não se preocupa, não. Porque quem vai na nossa frente é o próprio Deus. É o próprio Deus. E você já está instruída. Você superou toda aquela fraqueza, tudo aquilo, aquele desânimo, você superou. Você já está renovada, porque o Espírito de Deus te renovou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não tema, não tenha medo de nada, não. Tem uns que tem cara de que está vivo. Tem gente que está vivo, mas está mortinho. Tá aí só o corpo andando aí, o corpo morto aí andando para um lado e para o outro, mas já morreu. Tem cara de que vive, mas está morto. Assim. E está dentro da igreja. Fulano, não acredito mais nisso, não. Já orei tanto, já busquei tanto. Não acredito mais nisso, não. Como é que tu não acredita? Tu acha o quê? Que a palavra de Deus é o quê? Não é verdade? E de capa a capa ela é verdade. E outra coisa, é viva. Tu não acredita também? Então entra no teu quarto, fecha a porta e começa a ler a Bíblia. E diz, Senhor, se essa palavra é viva, que nem aquela tagarela lá falou, se ela é viva, então fale comigo. Sabe por que eu estou falando? Porque ela já falou comigo. Ela já falou comigo como tu tá ouvindo a minha voz aí, ó, audível, desse jeito, Deus falou. E é uma voz, quer dizer, para cada uma pessoa, ele tem um jeito de dizer, para mim é como o barulho de muitas águas, para mim é como o barulho de muita gente. Para mim, é como aquele trovão, sabe aquele trovão bem grande, assim, que dá, sabe, que papo que tu acha que o mundo todo escutou? Para mim é desse jeito. Era. E quando ele falou comigo, eu ainda era crente Raimundo. O que é isso, Francisca? Crente Raimundo é aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Hoje vai para a igreja, amanhã vai lá para o forró. Vai lá para disco, vai lá para o piseiro. Entendeu? Eu ainda estava desse jeito. Quando ele falou para mim, perguntou o que eu queria. Eu falei? Não falei nada, eu só escutei. Primeiro que eu fiquei impactada, eu não sabia que a Bíblia tinha voz, eu não tinha colocado nenhum celular lá dentro para ficar vindo voz de lá de dentro para falar comigo. Eu fiquei impactada, o olho ficou para pular dentro da Bíblia. Fiquei, meu Deus do céu, eu tô ficando doida, o que aconteceu? Foi assim. Então é por isso que quando eu falo as coisas aqui, porque já aconteceu comigo. E aí ele falou, perguntou, o que tu quer?
Porque eu tava assim, sabe? Vai pra lá e vem pra cá. Tava igual uma folha seca no ar. Não, igual a onda do mar. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Tudo que tu quiser eu te dou. Mas tenho mais. É. Se tu me obedecer em tudo, se tu me obedecer, eu te dou tudo que tu quiser. Deus está falando para ti. Se tu obedecer, mas se tu não obedecer, a tua vida vai ficar daí para panela. Daí para panela. Te dou tudo que tu quiser. O que eu fiz? Fechei a Bíblia, desci correndo, que eu estava em cima no meu quarto, desci correndo. Quando cheguei na sala, meu esposo estava assistindo televisão, perguntei, tu ouviu alguma voz assim, bem poderosa? Que voz? Me olhou assim, pá. Agora ela ficou doida de ver mesmo. Dessa vez ficou doida, já estava ouvindo vozes. Tu não escutou aquela voz que parecia aquele trovão, que aqui na Bélgica dá uns trovão, meu Deus do céu, que eu falo de me enfiar debaixo da cama. Não escutei voz nenhuma, não. Eu falei, ou seja, é só comigo. Aí a gente chega, Deus falou comigo, não falou com meu marido. Aí eu chego, não, tu tem que entender porque Deus falou. Mas Deus falou, foi comigo, não foi com ele. Então não fica tentando querer apoio de A ou de B, não. Se Deus não falou com A, com B, Deus falou, foi com você, foi comigo. Não fica querendo, buscando apoio em ninguém, não. O nosso apoio, o nosso socorro, ele vem é do Senhor. Ele não vem de ser humano, não. Porque se nós for esperar apoio do ser humano, nós estamos no mato sem cachorro. Estamos no mato sem cachorro, estamos no frio sem cobertor. Não entra nessa, não. O nosso apoio vem é do Senhor. Não fica procurando, não. Ai, se o fulano não aceitar, se o fulano não achar que eu sou legalzinha, se o fulano não gostar da minha pregação, então eu não vou mais pregar. Eu vou pregar até quando Deus mandar. Enquanto ele não me tirar dessa terra, eu estou pregando. Se um não gosta, tem 10 mil, milhares que gostam. É assim. Se nem Deus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? Por que eu vou agradar? Não vou. Mas aqueles que têm sede da palavra, aqueles que sabem que eu não estou falando aqui na carne, que eu estou falando no espírito, esse sim, esse vai gostar e vai entender que é Deus falando com ele, dizendo que a porta está aberta porque tu perseverou, mesmo tendo pouca força, e chegou a hora de tu ser exaltado. Chegou a hora de Deus te colocar num lugar onde aqueles teus inimigos, aqueles que não gostam de você, estavam rindo de você, dizendo que você nunca ia chegar, mas você vai chegar, porque você perseverou. Entendeu? Então não fica procurando apoio lá no ar, não, porque venha de Deus. E não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós perseveramos e é porque Deus nos sustentou para nós chegar lá. Senão a gente não chegaria, não. Porque tanto dos laços, tanta arapuca, tanta armadilha que tinha nesse caminho, a gente já tinha caído faz tempo se Deus não tivesse cuidando. Já não estava mais nem aqui para contar a história, não. Não estava mais aqui, não. Já tinha botuado o paletó de madeira há muito tempo. Mas ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Projeto de Deus não é abortado. Não, projeto de Deus ele vai concluir até total, 100%. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Glória a Deus, Deus é fiel. Então se prepara, porque o que Deus vai fazer, nem olho viu e nem em coração humano penetrou o que ele vai fazer para aquele que mesmo tendo pouca força, não arredou pé, não negou, continuou, perseverou. É isso que ele vai fazer na tua vida. Você vai ficar como quem sonha, vai dizer, me belisca, será que isso é verdade? É verdade. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra, meu Deus, esse azeite, essa água, meu Deus, tudo que está aí do lado desse celular, no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. Te peço, meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, Pai, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, não seja a minha voz que ela vai ouvir, mas é a voz do Senhor falando com teus filhos, falando com as tuas filhas, Pai, que ela possa ter entendimento, que essa palavra penetra, Senhor, e dá entendimento, discernimento para o teu filho, e que seja quebrada toda a maldição hereditária
hereditária que estava na vida dela, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, que vinha travando, marrando a vida dela, sabe, que ela não saía do lugar, ficava ali rodando igual uma garrafa no meio da água, Pai. No nome do Senhor Jesus, que tudo que estava travando seja removido, que toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo sai do caminho do teu povo, Pai. Dê a vitória, Senhor, abre as portas, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito de aborto, todo espírito da bancarrota, vai batendo em retirado das nossas finanças, dos nossos projetos, da nossa casa, da nossa família, de tudo que leva o nosso nome, vai batendo em retirada no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, dá, Senhor, a vitória para aquela pessoa que tem uma causa na justiça, dá a vitória para aquela pessoa que está tentando se aposentar, Pai, está travada a aposentadoria dela, o benefício, Pai, dá a vitória, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta o teu poder na vida do teu povo, Pai, repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito de loucura, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra as nossas finanças, contra tudo que leva o nosso nome, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, Senhor, para remover aquele demônio, Senhor, que está desviando o teu povo da tua presença e levando para a escuridão desse mundo, Pai, no nome do Senhor Jesus, resgata o teu povo e traz, Senhor, para a tua luz. Traz, Senhor, para que seja liberto, para que seja salvo. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, o teu povo, Pai, aonde quer que ele esteja, visita e dê vitória, Pai. No nome do Senhor Jesus, te peço, envia a tua legião de anjo, Pai, nos nossos locais de trabalho, para tocar, Senhor, em cada pessoa que trabalha nesse ambiente de trabalho. Liberta, Senhor, desse espírito de contenda, desse espírito de inveja, desse espírito de olho gordo, desse espírito seca-pimenteira. Liberta desse espírito, Pai, que é opressor, que fica oprimindo essa pessoa, que essa pessoa que tem o espírito da Jezabel, que quer comandar tudo, Pai, neste lugar, no nome do Senhor Jesus. O espírito da Jezabel vai batendo em retirada, no nome do Senhor Jesus. O espírito do tranca-rua, da Maria Mulambo, Zé Pilindro, vai batendo em retirada agora deste local, desse ambiente de trabalho. Vai saindo, Satanás, tu com todos os teus demônios, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, anjo com espada de fogo para cortar toda a seta de inveja que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra tudo que leva o nosso nome, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca, Senhor, no ventre desta mulher que quer ser mãe, toca, Senhor, nessas que tem um câncer no seio, um câncer no colo do útero, toca para curar o teu povo, Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, Pai, para tocar em cada paciente, Senhor, em cada pessoa que está enferma, aqueles que estão no leito, aqueles que estão na maca, no corredor, toca, Senhor, e cura o teu povo, Pai, liberta o teu povo desse espírito de enfermidade, envia também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, Senhor, liberta o teu povo, Pai, da escravidão de Satanás, quebra, Senhor, todas as amarras, todas as correntes, tudo aquilo que estava prendendo o teu povo, que o teu povo seja livre, que o teu povo seja sarado, que o teu povo seja liberto, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.